Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, queridos. É um prazer muito grande poder estar nessa manhã compartilhando da palavra do Senhor. O tema da mensagem é como manter viva a esperança. A referência bíblica é Romanos capítulo 15, verso 4. Nós vamos fazer a leitura desse texto agora. Diz assim a palavra do Senhor: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vou repetir: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Imagine se você tivesse acesso a informações confidenciais acerca de pessoas que foram ou que são extremamente importantes. Digamos que você tem acesso à biografia dessas pessoas, né? Um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma determinada pessoa. Certamente isso te daria uma vantagem, conhecer profundamente os detalhes de uma pessoa, da vida, de uma biografia. Nós sabemos que hoje em dia pessoas muito bem-sucedidas estão ganhando, inclusive, muito dinheiro, dando informações acerca da sua vida, ensinando o que fizeram e como fizeram. E aí, por que eu estou falando sobre isso? É porque, na verdade, Deus mandou escrever tudo aquilo que era importante saber acerca do homem, acerca dos grandes líderes, acerca da vida das pessoas, da vida de momentos extremamente importantes na história do seu povo, na história da humanidade. E é algo interessante, é que a Bíblia se propõe a falar de maneira fidedigna acerca dos erros e também dos acertos desses homens da Bíblia, né? E isso também nos dá uma vantagem. Muitas vezes a pessoa que fala atrás da sua biografia, ela omite algumas informações em função daquilo que ela deseja passar para o seu público. No caso de Deus, não. Deus, ele fez questão de deixar tudo de maneira transparente e bem acessível. Tudo isso para quê? Para facilitar as nossas vidas. O problema é que nós não atentamos para os detalhes, né? Como se Deus tivesse pintado quadros e mandasse nos prestar atenção a todos os detalhes. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo tudo, na verdade tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E eu quero destacar aqui o primeiro ponto, que é aprendendo com a paciência. A Bíblia Sagrada, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tremenda demais. E ela nos ensina realmente qual deve ser a nossa postura. Como posso manter viva a esperança? Então, a palavra paciência no original, ela tem uma conotação muito maior do que aquela que a gente tem no dia a dia. Às vezes as pessoas pensam que paciência é aquela pessoa que só sabe esperar, né? Entretanto, o conceito ele é muito mais profundo, querido. A palavra paciência no original trata de estabilidade, constância, tolerância. É, na verdade, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, da sua fé e da sua piedade. Vou repetir, a pessoa não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, da sua fé e da sua piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. É aquele que permanece firme, pacientemente firme, e que espera que realmente algo vai acontecer, e isso ele trabalha com constância. E aí, por que a Bíblia fala de paciência? Por que a Bíblia trata disso?
Porque, queridos, prestem muita atenção, a vida ela é feita de processos. E nem todos os processos são simples. Alguns processos que nós vivemos, ele requer muita paciência, porque eles são longos, não são tão rápidos. Momentos de crises que nós vivemos são momentos de decisões. Todas as vezes que estamos vivendo uma crise, nós vamos precisar tomar decisões. E a precipitação, na verdade, ela é um resultado da ansiedade e da falta de paciência. Então, Provérbios capítulo 29, ele diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. Note bem, longânimo, a pessoa que tem paciência, ela consegue esperar, aguardar, mas de que maneira? Não simplesmente parado, né? Mas em constância, tolerância, e não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, da sua fé e da sua piedade. Outra passagem importante, Provérbios 19, verso 2, ele diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mais uma passagem de Provérbios, que é um livro de sabedoria, no capítulo 29, no verso 20, ele diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Sabe, maior esperança há para o insensato do que aquele que é precipitado nas suas palavras. E geralmente isso acontece por quê? Por causa da falta de paciência. Então eu quero te lembrar, a vida, querido, ela é feita de processos, e nem todos esses processos são simples. Eu acredito que neste exato momento você está vivendo processos na sua vida e você não entende, que você às vezes não tem a compreensão plena do que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que existe um Deus que tem controle completo, total, absoluto de tudo o que está acontecendo no mundo, inclusive na sua vida. Então, ter essa compreensão vai ser essencial para que você tenha sucesso. Então, nós precisamos entender que nesses processos nós precisamos ter paciência, porque esse processo, às vezes, na sua vida, ele vai ser mais longo do que você imagina. Ele, às vezes, não é tão rápido. É muito interessante que lá em Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ver o autor aos Hebreus no versículo 14, ele trazendo à memória algo a respeito de Abraão. Quando Deus falou para Abraão assim: olha, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E no versículo 15 ele diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Só que deixa eu te falar uma coisa. Abraão obteve a promessa esperando com paciência, entretanto, em um dado momento da vida dele, ele não soube esperar o processo. Então, tem uma frase aqui que eu trago para a minha vida e que eu preciso compartilhar com você. Anota isso, que isso é extremamente importante para você. A falta de paciência, a falta da paciência, ela nos leva ou à precipitação ou à desistência. Então eu vou repetir: quanto mais impaciente você for, ou você vai se precipitar, ou você vai desistir. Quantas coisas você já estava na iminência de receber, mas porque não soube esperar, você se precipitou. E hoje, talvez, você carregue na sua vida até algumas consequências da sua precipitação. Ou quem sabe em algum momento você estava também na iminência de quase conquistar, de vencer, de ultrapassar, de passar para outra fase. Mas aí, querido, você desistiu. E isso tudo por quê? Por causa da falta de paciência. Abraão, na verdade, ele se precipitou. Ele se precipitou por quê? Porque ele começou a olhar o que estava ao seu redor. Ele começou a olhar para si mesmo. E ele deixou de olhar para as promessas de Deus. Queridos, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos o que está ao nosso redor, quando nós olhamos
para as nossas condições, nós muitas vezes não vamos conseguir dimensionar aquilo que de fato pode acontecer nas nossas vidas. E aí nós entramos numa via de mão dupla, onde se pegarmos à direita podemos nos precipitar, e se pegarmos à esquerda podemos desistir. O que ele fez? Ele, por Deus ter prometido para ele um filho, e ele sabia que teria, ele percebeu que o tempo estava passando, e ao invés de alguma coisa acontecer, não aconteceu. E ele, junto com a sua esposa, Sarai, ela teve uma grande ideia, né? Dele se deitar com a sua serva Agar, e aquele menino seria como se fosse de Sarai. Então, qual foi o resultado? Abraão ouviu, foi lá, se deitou e teve um filho chamado Ismael. Queridos, esse filho foi um motivo de muitas tristezas. Esse filho foi motivo de muita tribulação, de muitas dificuldades emocionais, de crise no seu casamento, de crise emocional, de ter que tomar decisões. Então, quando nós não pensamos antes, quando nós não analisamos antes, as decisões que nós tomamos certamente podem trazer consequências terríveis sobre as nossas vidas, e algo que ele não precisaria passar se ele tivesse um pouco mais de paciência. Então, note bem, a falta de paciência dele, a falta dele realmente aguardar com paciência, fez com que ele criasse um grande problema. E hoje nós vimos que essa crise se arrasta durante anos. Eles vivem em crises ismaelitas, israelitas, né? A gente sabe que hoje os árabes estão ali e há essa grande dificuldade nessa questão relacionamental em função de um momento em que ele não teve paciência. Então, o que as Escrituras elas passam para nós? Que nós precisamos aprender a ter paciência, porque essa paciência, querido, ela vai nos ajudar a manter viva a nossa esperança. Então a nossa esperança, ela vai se manter nutrida, ela vai se manter firme, ela vai se manter ativa quando nós entendemos os processos e quando nós temos paciência para passar por todos esses processos. Será que você está me entendendo? Eu gostaria muito que você pudesse estar entendendo nesse momento. Preste muita atenção. A palavra de Deus, ela é tremenda. Por isso é que o apóstolo, ele vem dizendo, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Talvez hoje você esteja vivendo coisas porque não deu atenção a palavra de Deus. Talvez hoje você está vivendo algumas situações porque se precipitou e não soube aguardar o momento certo para poder agir. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, olha, ainda que você tenha se precipitado, ainda que você tenha tomado decisões, há um Deus que abre portas onde não há portas. Há um Deus que faz caminhos no deserto. Há um Deus poderoso que é capaz de nutrir, que é capaz de suprir e que é capaz de realmente mudar essa situação que talvez você está vivendo. Então hoje, nesse momento, ao ouvir essa palavra, nessa manhã, Deus não quer ver você uma pessoa desanimada, uma pessoa angustiada. Não, Deus não nos criou para isso. Deus nos criou, queridos, para que a gente viva uma vida abundante, uma vida feliz, e nisso nós precisamos aprender. Entenda, não se precipite. Eu não sei o que você está vivendo agora, talvez seja uma questão financeira, e alguém está te apresentando aí de repente um empréstimo para você mudar, e se você pegar esse empréstimo, você vai enrolar mais a sua vida. Talvez seja uma questão no teu casamento, talvez você já está vivendo tantas coisas e não sabe como resolver, e você já
decidiu, eu vou chutar o balde, eu vou embora. Talvez a sua relação seja no seu trabalho, você está insatisfeito com o seu trabalho, está vivendo algumas dificuldades muito contundentes. Você fala, eu vou largar tudo. Olha, calma. A palavra de Deus diz assim: quando o espírito do governador se levantar contra você, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Fique calmo, pare, pense, reflita e, sobretudo, ore a Deus. O Deus que nós servimos, Ele vai te ajudar. A esperança de muitas pessoas, ela começa a sucumbir, porque a impaciência faz com que essas pessoas queime etapas, e ao queimar etapas, pode ter certeza do que eu estou dizendo, querido. Você queima uma etapa aqui, você queima um princípio aqui, tudo que você queimou aqui lá na frente vai fazer falta, e mais ainda, tudo que o homem planta, ele colhe. Ok? Então guarda isso no teu coração. A Bíblia nos ensina a ter paciência, e a segunda coisa é aprender a receber a consolação, porque ele diz, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra paciência é paraklesis no grego. E o que seria isso? É a mesma fonte, a mesma raiz de parakletos, que é o Espírito Santo, do título do Espírito Santo, que é o Consolador. Então, paraklesis significa aquilo que proporciona consolo e descanso, consolo, conforto, encorajamento. Não é algo que nos leva a uma visão de coitadismo, não, de modo algum, mas de encorajamento a não permanecer do mesmo jeito. Então, a consolação das Escrituras é algo poderoso, que ela traz esse consolo para nós, mas não para nos levar a uma posição de coitadismo, de tadinho. Não. A Bíblia não nos consola para que a gente sinta pena de nós mesmos. Não é isso. Pelo contrário, ela nos consola para que a gente venha manter firme o nosso posicionamento diante das circunstâncias da vida. É interessante que no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus ele fala sobre isso. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Querido, é a mesma raiz, é o mesmo princípio. Então, as Escrituras, ela tem o poder de gerar consolo, ela tem o poder de nos ensinar, e ela tem o poder de agir em nós dentro de uma palavra que é viva, que está realmente trabalhando dentro dos nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queridos, isso é lindo demais. Você vê que a palavra traz consolo para nós, o Espírito Santo traz consolo para nós, Deus Pai traz consolo para nós e Jesus traz consolo para nós. A palavra nos consola, o Pai nos consola, o Espírito Santo nos consola, Jesus nos consola. E para que isso? Porque o Senhor quer que a gente vá até o final. Deixa eu te falar, querido, você não foi chamado por Deus para ficar na metade do caminho. Você não foi chamado por Jesus para desistir. Não. Por isso é extremamente importante, eu quero deixar isso bem vivo no teu coração. Romanos 15, 4, isso tem que estar gravado na tua alma e entender que você tem na sua casa um manual tremendo, perfeito, que
pode te dar orientações extremamente preciosas. Entretanto, existe algo muito mais tremendo, que esse manual que está aí na tua mão não é apenas um livro, é uma pessoa. Eu vou repetir, essa Bíblia que você tem não é apenas um livro, querido, é uma pessoa que pode se revelar, uma pessoa que pode trabalhar, que pode agir. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada, de qualquer espada de dois gumes, e ela penetra, divide a alma, o espírito, as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quanto mais eu recebo, quanto mais eu medito nessa palavra, aleluia, mais eu me fortaleço em Deus, mais você se fortalecerá em Deus. Então não esqueça, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E ele termina no versículo 5, e ele diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, esses são dois princípios. Eu poderia falar sobre outros, mas esses dois princípios, se estiverem presentes na sua vida, a paciência e a capacidade de receber a consolação através das Escrituras, queridos, vocês, eu tenho certeza, você, a sua família, a sua casa, todos os seus serão grandemente abençoados, aleluia. Quando nós convidamos as Escrituras e permitimos que ela faça parte da nossa vida, nós vamos viver o sobrenatural. E hoje, eu não sei, você pode chegar e dizer assim: pastor, eu sou uma pessoa de natureza impaciente, eu sou uma pessoa que eu não consigo esperar, eu sou uma pessoa inquieta. Sabe o que é isso, querido? Eu acredito que você possa ter até uma natureza assim, mas à medida em que você se aproximar do Senhor, à medida em que você tiver comunhão com a palavra de Deus, à medida em que você tiver comunhão com o seu Espírito, você, quando tiver a tua alma agitada, você vai lembrar que a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46, versículo 10 diz: eu sou exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se aquiete, querida, aquiete a tua alma, entenda os processos, não queime etapa, espere tudo acontecer. Deus tem o controle. A palavra de Deus no livro de Hebreus, que o mesmo Deus, que ele é o arquiteto, ele também é o construtor. Sabe o que significa? Aquele que fez o projeto é aquele que vem acompanhando a obra na tua vida, e ele está acompanhando essa obra na tua vida. Seja hoje consolado, seja hoje tocado, seja hoje abençoado, que o Espírito Santo de Deus possa gerar na tua alma, possa gerar no teu coração, possa gerar em você, e você possa entender através das Escrituras Sagradas que ela vai gerar paciência, nos ensina a ter paciência e a receber todo o consolo que Deus pode nos dar. Então, nessa manhã, querido, eu espero em Deus, e a minha oração é a oração que o apóstolo Paulo declarou: que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, termos posturas que realmente exalte ao Deus, termos postura que realmente demonstra o quão importante a palavra de Deus é para as nossas vidas, de um Deus que fez questão de deixar os exemplos para nós. Para quê, pastor? Para que uma vez observando, conhecendo, nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Que o Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Nesse momento, que o Senhor possa estar te envolvendo, te tirando dessa situação, te tirando para fora e fazendo você enxergar, aleluia, como ele fez com Abraão. Abraão, após viver algumas situações, ele entra dentro da tenda,
E ele já não acreditava mais que Deus poderia fazer alguma coisa. Mas o Senhor falou para ele: Abraão, sai para fora. E ao sair para fora, Deus falou: conta as estrelas se você pode contar. Aleluia. Enumere aí as areias. Assim será a tua descendência. E naquele momento, ele creu. A fé dele foi imputada por justiça. E ele hoje é chamado pai da fé. Mas lembre-se, ele cometeu erros. Em alguns momentos ele foi precipitado, mas o final dele foi tremendo, como eu acredito que o seu também será. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Você vai ter um dia precioso, maravilhoso. E lembre-se, hoje é dia de ler a palavra, de buscar a palavra, de ser consolado pela palavra, de aprender a paciência pela palavra e de viver pela palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, graça e paz.